A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos na liturgia, da fé que expressamos na oração diária e da fé que vivemos por meio de nossas ações e de nosso testemunho. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir, Google Podcasts, Spotify e outras, para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste primeiro dia do nosso podcast A Bíblia em um ano, nós vamos ler os 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo Marcos e também o primeiro Salmo. Jesus Cristo é o ponto de convergência de toda a Bíblia e em cada página da Sagrada Escritura podemos encontrá-lo. Por isso é que nós vamos começar com o Evangelho. Vamos iniciar paralelamente também o livro dos Salmos, que faz parte da tradição poética da Bíblia. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 1. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Voz de quem grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava, dizendo: Depois de mim vem quem é mais forte do que eu. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado.
Logo depois, o Espírito impeliu-o para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, consertando as redes. Imediatamente os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum. Imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Logo em seguida, apareceu na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu. Cala-te, sai dele. E sacudindo-o e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama divulgou-se imediatamente por toda a região da Galiléia. E saindo imediatamente da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. E aproximando-se, ergueu-a, tomando-a pela mão. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam até Jesus todos os enfermos e os possuídos por demônios. A cidade inteira estava reunida à porta da casa. Ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios, mas não lhes permitia falar, porque sabiam quem era ele. Bem cedo, levantando-se antes do amanhecer, Jesus saiu e foi a um lugar deserto, e lá ficou em oração. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Encontraram-no e lhe disseram: Todos te procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que lá também eu anuncie, pois é para isso que vim. E foi por toda a Galiléia, anunciando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava-lhe: Se queres, podes purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo o mandou embora, dizendo: Não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham a ele.
Capítulo 2. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Como por causa da multidão não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto, bem em cima do lugar onde estava, e pela abertura desceram a maca com o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, percebeu logo no seu espírito que eles assim pensavam interiormente e disse-lhes: por que pensais tais coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisa igual. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Depois, quando estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. De fato, eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. Senão o remendo novo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Vinho novo, porém, em odres novos. Certo sábado, Jesus passava por plantações de trigo, e os discípulos começaram a arrancar espigas pelo caminho. Os fariseus disseram então a Jesus: olha, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando passava necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podiam comer, e também os deu aos seus companheiros? E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Salmo 1. Feliz de quem não se desvia segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na reunião dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada à beira das águas, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas não murcham, e tudo o que faz tem bom êxito. Não assim os ímpios, não assim. São como a poeira que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios terminará mal. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Tiago Engenchac, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e com você estarei meditando, refletindo um pouco da Palavra de Deus de forma especial, o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, é o mais curto, o mais sintético de todos, e também o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos. Nós temos indícios neste evangelho que o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído, e o templo é destruído no ano 70 depois de Cristo. Logo, o evangelho de São Marcos foi escrito ainda antes do ano 70, sendo, portanto, o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, podemos dizer que temos um grande resumo de tudo que será este evangelho, de tudo que Marcos quis descrever a respeito de Jesus Cristo. Começa no primeiro versículo do primeiro capítulo da seguinte forma: início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Início do evangelho, início da boa nova, início de uma boa notícia. Esta boa nova, podemos dizer que é o próprio Cristo. Ele nos veio trazer o seu evangelho, mas ao mesmo tempo ele nos veio nos trazer a sua pessoa. Por isso podemos dizer que o evangelho é o próprio Cristo. A boa notícia é o próprio Cristo, é o Filho de Deus que veio habitar nesta terra. E esta ideia que perpassa todo este evangelho, do início ao fim, Marcos quer nos ajudar a compreender, a aprofundar quem é Jesus, quer nos ajudar a compreender a pessoa de Jesus Cristo. E nós já começamos o evangelho com esta grande descoberta: Jesus Cristo é o próprio evangelho, Jesus Cristo é a própria boa nova entre nós. E já a partir do versículo 9, neste primeiro capítulo, nós temos esta passagem do batismo de Jesus de uma forma tão sintética, mas que eu destaco uma palavrinha que está ali no versículo 10. Diz que Jesus, logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se. E isso nos faz lembrar de uma profecia do Antigo Testamento. Lá em Isaías, no capítulo 63, versículo 19, nós vemos escrito: quem dera rasgasses o céu para descer. Um pedido a Deus e que agora se torna realidade. Agora sim Deus rasga o céu e desce entre nós. E assim começamos a ter ideia de quem é Jesus. O céu se rasgou e este Filho amado, o Filho de Deus, está entre nós, veio caminhar entre os seus aqui nesta terra. E nos versículos seguintes, de uma forma muito resumida, nós já vemos Jesus sendo conduzido pelo Espírito para o deserto. E lá ele foi posto à prova por Satanás, e assim também começamos a ver que Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é o Messias esperado. Não o Messias como os judeus esperavam, ou seja, alguém que vinha lutar para destruir o Império Romano, mas alguém que veio para destruir um outro império, o Império do Mal, o Império do Demônio. Por isso, de uma forma tão simples, nós vemos Marcos descrevendo que durante 40 dias Jesus foi posto à prova por Satanás, mas no fim os anjos o serviram, ou seja, ele vence este império de Satanás, vence o império do mal. E logo depois disso, eis o grande convite de Jesus aos seus daquele tempo e a nós de hoje. Jesus, depois que João foi preso, indo para a Galileia, proclama este evangelho, esta boa nova de Deus. E ele diz: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova.
Eis o grande pedido de Jesus a todos nós, que poderíamos sintetizar em 2 palavrinhas: convertei-vos e crede. É isso que ele pedia aos seus, é isso que ele pede a nós. E esses 2 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, nós vemos estes 2 pedidos de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Vemos estes pedidos acontecendo na vida de algumas pessoas. Em primeiro lugar, entendamos um pouco. A conversão significa uma mudança de mentalidade, mudar um pouquinho a nossa forma de pensar, a nossa ideia, porque mudando a mentalidade, mudando um pouquinho a nossa cabeça, é que seremos capazes depois de expressar isso em atitudes. Isto é conversão. Depois também acreditar no Evangelho, ou seja, acreditar no Evangelho é dar crédito àquilo que Jesus disse. E isso nós vamos vendo aos pouquinhos já na vida dos primeiros discípulos, porque Jesus, já caminhando à beira do mar da Galileia, chama André, chama Pedro, depois chama Tiago, chama João, e nós vemos que eles de fato deixam o Pai, deixam as redes, deixam o barco, ou seja, há neles uma mudança interior de vida e seguem Jesus, dão crédito a este Jesus e vão atrás dele. Logo em seguida também temos algumas curas, como da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, e é interessante que Jesus toma ela pela mão e a põe de pé, a levanta, e ela se deixa tocar, se deixa ficar em pé, e diz simplesmente que a febre a deixou. Mas primeiro ela precisou fazer esta experiência, ser tomada pela mão e estar em pé, ou seja, mais um exemplo de mudança, mais um exemplo de conversão, mais um exemplo de alguém que deu crédito a Jesus, alguém que acreditou nas suas palavras. E assim aconteceu também com aquele leproso que disse a Jesus: se queres, tens o poder de purificar-me. Mais alguém que deu crédito a Jesus, que confiava, que tinha fé naquilo que Jesus falava e fazia. Logo em seguida vemos o mesmo acontecer na vida daquele paralítico, levado pelos 4 companheiros numa maca. Ali também temos seja os 4 companheiros, seja o próprio paralítico, que também dá crédito a Jesus, confia em Jesus. Por fim, temos também Levi, que deixa para trás a banca de impostos, também busca esta mudança de vida, também dá crédito a Jesus, e ao convite de Jesus, o segue-me, que Jesus diz a ele, ele sai, deixa a banca de impostos para trás e segue Jesus. Então precisamos, a partir disso, olhar um pouquinho para a nossa vida e também nós hoje buscarmos esta mudança de mentalidade, ou seja, esta busca de conversão profunda, e ao mesmo tempo também a nós é pedido para darmos crédito a Jesus, darmos crédito a este Messias, Filho de Deus, que veio habitar entre nós. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!